Olá, sejam bem-vindos ao podcast que fará uma análise sobre o livro Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva, o mesmo autor de Feliz Ano Velho. Eu irei fazer uma analogia entre a obra literária e a produção cinematográfica. Me chamo Marcelo Marques, professor de literatura e história da arte há 18 anos, e quando a gente pega esse momento da obra literária, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é um livro autobiográfico. O autor, de repente, abre as portas da sua existência familiar no período da infância, através de um narrador personagem, nos apresentando ali o seu estilo literário. Pelo fato dele ter cursado letras, ele traz uma linguagem também coloquial muito próxima a nós leitores, na presente obra literária. E o filme também faz uma produção muito fidedigna ao contexto histórico que é narrado, da ditadura militar e a retirada ali da figura paterna do berço familiar, e ao mesmo tempo uma Eunice Paiva, que é a personagem que dá norte à trama, é uma advogada que denota símbolo ali da luta contra a ditadura militar no Brasil. Também representou o início da luta pelas terras indígenas, demarcação das terras indígenas no país, e obviamente é uma personagem que é real, por mais que ela esteja presente dentro do contexto da literatura, nos trazendo ali também uma incansável luta pelos direitos humanos. Ou seja, pelos não só entes queridos, mas pelas pessoas que foram desaparecidas ali no contexto durante a ditadura militar, e também pela luta da causa indígena em nosso país. A obra também permeia o Rubens Paiva, que foi um político brasileiro que foi desaparecido em 1971, literalmente torturado e morto, e isso consecutivamente promulgado em documentos do Estado na atualidade. O livro, quando você adentra ao contexto da literatura, ele não é apenas uma obra literária, ou por mais que ele tenha se constituído como um filme. Ele traz, além do viés familiar, ele também traz uma expressão artística do próprio Marcelo Rubens Paiva e mostra em tom revelativo ali os horrores que a ditadura promoveu contra as pessoas no período. E em todos os aspectos de qualquer obra literária, a gente percebe que qualquer livro que venha a ser produzido dentro do contexto de texto em prosa representa ali uma voz de socorro que é recortada num período de tempo e espaço, e nesse contexto literário do Marcelo Rubens Paiva é um recorte autobiográfico de sua própria família, aonde ele coloca ali todas as suas exposições afetivas, de todos os seus parentes ali, enfim, das vítimas desse período tão violento que o Brasil de repente perpassou. Essa obra que a gente tem feito aqui uma análise, ela foi lançada em 2015, de autoria do próprio Marcelo Rubens Paiva, e adaptada para o cinema em 2024, obviamente alcançando aí uma enorme grandiosidade, não só na mídia nacional, como internacional também, dentro dessa produção cinematográfica brasileira. Eu faço um retorno ao movimento literário do modernismo, que foi iniciado em 1922 no Brasil, quando a tríade modernista, em nome de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, tentaram mostrar um Brasil com S para o Brasil com Z, o qual não conhece a nossa cultura, as nossas diversidades. Então, eu acredito que se esses autores que criaram ali o início do movimento modernista no Brasil, se eles estivessem vivos, eles estariam batendo palma, aclamando ali a cultura nacional sendo apresentada em todo o planeta. Então, sim, deu certo, a vida vale a pena, o movimento modernista deu certo, não só entre 1922 até 1960, que promulgou ali as 3 fases desse movimento tão nacional, o qual deu uma freada ali nas vanguardas europeias, ou seja, cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, fauvismo, tentando trazer ali uma cultura 100% brasileira, e obviamente a obra do Marcelo Rubens Paiva denota isso, apresentando ali a
própria mãe, no contexto de enfrentamento do período da ditadura militar e, infelizmente, o desaparecimento do pai. Quando a gente entende a literatura de Marcelo Rubens Paiva, a gente percebe que ela está no momento de promoção de movimentos sociais e um percentual muito gigantesco de resistência. Né? Uma resistência ali, uma luta contra a repressão, uma luta por justiça social. São os dois temas que, de certa forma, são centrais não só do livro, mas do filme também. E quando tratamos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, o maior vestibular aí, inclusivo às universidades pátrias, esse conteúdo já foi cobrado no contexto desse exame, no conteúdo de redemocratização do país. Adentrando ao contexto dos personagens, a Eunice é uma mulher muito sensitiva. Ela vai, no decorrer da literatura, percebendo a todo instante ali os riscos e as necessidades que circulam à sua família, a si mesma e ao próprio Rubens Paiva. E, consecutivamente, ela vai também fazendo as alterações devidas. A gente percebe, como leitor e também como público que acessa ao cinema, que ambas as obras, tanto o livro quanto o filme, delineiam duas Eunices. Uma Eunice submissa, em primeira instância, que se preocupa na produção ali de alimento dos filhos, no soufflé, que é tão famoso, que se preocupa com a frequência ali de suas crianças à escola, que se preocupa com a vestimenta do marido, e ao mesmo tempo, quando o Rubens desaparece, ela liga uma outra Eunice. É uma Eunice que retorna para São Paulo, sai do Rio, volta para São Paulo para morar com os pais novamente e, consecutivamente, volta para o banco de uma universidade, fazendo ali o curso de Direito e se tornando referência dentro do judiciário brasileiro em amplas as instâncias. E, obviamente, o autor também traz tudo que a sua família sofreu. Quando a gente fala sobre o gênero autobiografia, a gente está falando sobre uma janela, um autorretrato que o autor promove. Nós temos outros livros que são autobiográficos, o próprio Diário de Anne Frank, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que tem continuidade na Casa de Alvenaria, né, que a Universidade Federal de Berlândia constituiu agora na lista de obras literárias a serem cobradas no vestibular de 2025, e outras obras que vão representar o contexto de autoria, onde o autor abre ali as portas da sua casa, da sua subjetividade, dos sentimentos, das emoções, colocando na vitrine para o mundo, né, que somos nós, os leitores, não só nacionais, mas internacionais também, bem próximo da realidade a qual a família e o próprio autor vivenciaram. Quando a gente fala sobre o próprio autor, o Rubens Paiva, ele, constitutivamente, ele é um renomado autor brasileiro, que sua vida e não só de sua família foram marcadas ali pela ditadura militar, formado em letras. Obviamente, ele traz uma coloquialidade, uma linguagem informal para dentro da sua literatura. O mais engraçado é que, pelo fato da própria mãe ter sido jurista, ela vivia brigando com ele de trabalhar ali textos coloquiais, palavrões e tudo mais dentro de seus textos. Ele também tem um outro livro que se chama Feliz Ano Velho, que narra ali o acidente pessoal ao mergulhar em uma lagoa rasa, onde acabou indo parar na cadeira de rodas, e ele narra de uma forma cômica. Acredito que sejam pouquíssimos autores que, através de sua linha de acidente, de mudança de percurso existencialista, que tenha a capacidade de trazer de forma cômica, de forma humorística, uma narrativa acidental de sua própria existência. Mas ele consegue com muita maestria, é uma escrita autêntica e pessoal, e as duas obras são obras autobiográficas. O livro também, Feliz Ano Velho, ele traz ali um momento pessoal de profunda tristeza para o próprio autor,
ele fica de cama ali na UTI de um hospital e ele apresenta 2 momentos de sua vida. Um momento onde a sua vida para devido à sua não locomoção e a vida dos seus próximos, dos seus amigos, dos seus entes queridos ali continua como se nada tivesse acontecido, ou seja, então são esses 2 momentos. Acredito que o próprio título, né, traz essa relação de antítese, nos levando a entender que talvez fosse Feliz Ano Novo, porém inserido ali Feliz Ano Velho, devido a essa linha ali de problema de desvio de percurso devido ao seu acidente. Quando a gente sai da obra Feliz Ano Velho, a gente observa que no retorno da obra Ainda Estou Aqui, o advérbio ainda traz uma linha de temporalidade. Estou é o próprio verbo dentro do contexto da gramática, aqui trazendo um advérbio de lugar. A gente subentende que no contexto gramatical a gente tem um sujeito oculto, que nos leva à primeira pessoa do singular, ao eu. Eu ainda estou aqui, né? Ou seja, trazendo ali a metáfora existencialista e até espiritualista na memória afetiva, que o pai ainda está presente na vida de todos os familiares do Marcelo e, consecutivamente, também esteve na da Eunice Paiva, até inclusive no contexto cinematográfico, a Fernanda Montenegro assume o papel com muita grandiosidade, aonde ela consegue, através de uma existência do Alzheimer, não movimentar, não relembrar, porém, a linha sinestésica, que é uma das figuras de linguagem, que representa os 5 sentidos, o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, nos apresenta uma linha trêmula das suas pálpebras e das suas mãos, quando ela consegue ver ali na TV e ouvir um jornal da época falando sobre o seu marido. Então, é a cena final da produção cinematográfica, nos trazendo ali o quão forte essa atriz brasileira representando ali a dama da teledramaturgia brasileira, não só no Brasil, mas no mundo todo, apresentando também o que o contexto de um desaparecimento de um ente querido em nome da ditadura militar, ou seja, o cenário sombrio que o Brasil vivenciou, o que ele promove na memória afetiva aí do indivíduo, tema esse, ou seja, a memória afetiva que a nossa autora da literatura afro-brasileira tanto nos trouxe com maestria, que é a Conceição Evaristo, né? Trazendo ali na obra Becos de Memória. Então, isso é muito forte na autobiografia do Marcelo Rubens Paiva, no livro Ainda Estou Aqui, apresentando ali um contexto brasileiro de repressão e censura, esse período ditatorial do Brasil, onde de repente pessoas desapareceram, e mais para frente foi criada a Comissão da Verdade para tentar ali trazer uma luz no fim do túnel para esses familiares que ainda esperavam os seus entes queridos aparecerem. Algumas mães que ainda estavam vivas aguardavam ali com a porta da casa só encostada, pensando que o filho fosse chegar à noite, abrir e deitar no quarto intacto, do jeito que ele deixou quando ele sumiu. E aí também a produção literária e a cinematográfica nos apresentam ali, além da repressão, a existência de uma resistência. Eram estudantes, os artistas, os ativistas que lutaram pelo retorno da democracia e a retirada ali da ditadura. Obviamente, muitos foram perseguidos e torturados. Retornando ao contexto da Comissão da Verdade, ela foi criada com o intuito de trazer à tona os crimes, né, da ditadura e a promoção da justiça e a memória dessas vítimas aí a todos os seus familiares. E, obviamente, ela foi de extrema importância, ou seja, foi crucial para essa reconciliação. Quando a gente sai do contexto ditatorial e volta para o contexto da personagem, eu gosto muito de falar da gramática, né? Porque resistência é um substantivo feminino. Eunice Paiva é uma personagem feminina que possui esse substantivo feminino muito fortemente,
em todos os aspectos. Ela, em determinado momento, se transforma pai e mãe de seus filhos e se vê na responsabilidade de mudar o caminho da sua vida, da sua existência e dos seus filhos também, desapegando ali do Rio de Janeiro e retornando a São Paulo sem o marido, sem a pessoa a quem ela tanto amou. Então, os temas centrais desse momento da literatura e do próprio filme também, que é embasado na obra, no livro do Marcelo Rubens Paiva, nos traz ali a memória, o esquecimento, a identidade e o pertencimento, a dor e luto dessa família e a verdade e a justiça. Então, por mais tardiamente que a justiça venha a acontecer, tem um provérbio chinês que nos diz que não há sofrimento que perdure por 100 anos. Quer dizer que o sofrimento vai existir durante 100 anos? Não. Significa que em um momento ele vai ter fim. E para essa família, a verdade, ela apareceu, mesmo que tenha sido depois de muitos anos, e a justiça também foi realizada, trazendo ali um aparato para os filhos e também um pedacinho desse aparato ali para a Eunice em vida. Sobre a estrutura narrativa do livro, a gente percebe que é narrada em primeira pessoa, trazendo ali uma intimidade a nós leitores, que percebemos que o próprio autor transborda ali seus sentimentos e suas emoções, ou seja, isso na literatura a gente chama de subjetividade ou subjetivismo, que nos apresenta também um toque de verossimilhança. A verossimilhança é a arte imitando a vida, ou seja, é o que o narrador teve como vivência de mundo, sendo trazido ali para a literatura, para a história, para a realidade. Então, se a família passou por todos esses problemas, ele trouxe todos esses problemas sem nenhuma vergonha de expor isso não só para o Brasil, mas para todo o planeta. E isso nos leva ao gênero textual autobiografia. Sobre o tempo, ele também delineia um tempo cronológico, ou seja, do relógio em dias, meses, décadas, mas ao mesmo tempo um tempo psicológico. E aí, quando a gente fala sobre tempo psicológico, é interessante a gente lembrar que a gente está no período ali do modernismo no Brasil também. E quem mais representou o tempo psicológico, os insights, as memórias, as lembranças, foi a Clarice Lispector, né? Nas suas linhas de textos ali, com muita linha da narração onisciente, nos apresentando ali personagens altamente reflexivos, altamente também sendo contextualizados nas problemáticas do patriarcalismo e do machismo recortado na década de 60, e também o Marcelo Rubens Paiva nos apresenta uma obra, as duas, tanto Ainda Estou Aqui quanto Feliz Ano Velho. Ambas as obras possuem a linguagem coloquial, com erros de língua portuguesa, de gramática do nosso vernáculo ali, da língua portuguesa materna, né, brasileira, com palavrões, inclusive, promovendo aí essa proximidade de nós leitores à realidade da temática apresentada. Outra característica é que o livro ele vem sendo dividido em primeira linha de tempo, focando no presente e, obviamente, na infância do narrador. A segunda parte, ela vai trazer principalmente o período do contexto da ditadura militar, né? Ou seja, do rapto ali do seu pai, o desaparecimento do seu pai e, consecutivamente, da morte do mesmo. Por fim, na terceira parte, a produção literária e a cinematográfica também vão focar na realidade da família após a perda patriarcal, ou seja, do patriarca ali, do pai. E desnorteando ali, desestruturando o caminho que de repente eles estavam acostumados a seguir e que de repente tiveram que mudar abruptamente ali esse norte. A história também, ela permeia dentro da localização geográfica em 3 cidades, 2 em maiores instâncias, que é a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, entre as décadas de 60 e 70, e alguns pequenos trechos, não só na obra literária, mas no filme também, mostra alguns flashes ali em Brasília, trazendo ali a terceira localização geográfica
dessas duas produções. Essa literatura também promove a reconstrução de memórias através dessas evidências que o próprio Marcelo Rubens Paiva vai nos apresentando. Ele traz as constituintes de documentos históricos, os depoimentos que são congratulados dentro do livro e também dentro da produção cinematográfica de Walter Salles, e os vestígios do passado. Tudo isso contempla a historiografia, que é uma ciência que vai, dentro da história, que vai promover essa comprovação aí através de provas, sejam discursos, depoimentos ou vestígios do passado, ou documentos históricos, de que a Eunice Paiva e toda a sua família tinham razão sobre o desaparecimento do esposo. Essa obra literária ela é de extrema relevância, e eu faço a comparação dela à obra da autora mineira de Juiz de Fora, com quem eu tive a oportunidade de estar presente na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a Daniela Arbex, mineira aí de Juiz de Fora, produziu as obras Arrastados, do rompimento da barragem de Brumadinho, o Holocausto Brasileiro, que fala sobre a questão manicomial no Brasil nas décadas de 60 e 70. Tem também Longe do Ninho, que fala sobre os meninos que morreram queimados na sede do Flamengo. Tem a obra também Todo Dia Mesma Noite, que fala sobre o incêndio na Boate Kiss, que são literaturas jornalísticas que se constituíram como documentos dentro dos autos aí, no judiciário brasileiro, que fizeram parte e estão fazendo parte do julgamento aí desses casos citados. Então, são analogias que a gente faz e que ambas as obras, não só de Ainda Estou Aqui, mas as obras da Daniela Arbex, elas revisitam o passado e, consecutivamente, apresentam ali uma forma de resistência e convida ali uma reflexão sobre os direitos humanos e talvez a negação dos mesmos. Sobre o filme, saindo um pouquinho da obra literária e falando sobre o filme, o cineasta, o próprio Walter Salles, brasileiro aí, o dia em que ele decidiu sobre um outro filme que é Central do Brasil, sobre o personagem Vinícius de Oliveira, era uma criança que estava no aeroporto no Rio de Janeiro e que tentou engraxar o sapato de Walter Salles, mesmo ele calçando tênis. Então, mostra ali um autor que tem essa preocupação com esse olhar humanitário, e foi nesse exato momento que a criança, o Vinícius, virou para o Walter e falou: olha, eu sei que o senhor não está de sapato, mas eu prometo, se o senhor pagar um salgado, um lanche para mim, na próxima vez que o senhor passar aqui no aeroporto, eu engraxo o sapato do senhor. E aí ele viu o personagem ali nascer naquele momento e falou para a criança, olha, me procura que eu quero que você seja o personagem do filme Central do Brasil, que foi feito com a mãe da Fernanda Torres, ou seja, a Fernanda Montenegro, e automaticamente é uma produção cinematográfica que imita a vida do brasileiro. Em nome ali da professora Dora, que é a própria personagem da Fernanda Montenegro, trazendo ali o contexto de uma criança que perdeu o contato com o pai e que essa professora vai nos vincões ali da região do Nordeste procurar esse pai com essa criança. E ela acaba encontrando, mas o pai não está na casa, mas os irmãos dessa criança, que é o Vinícius, estavam por lá, e ela acaba deixando ele e voltando para o Rio de Janeiro. Então, isso é a verossimilhança, é a produção cinematográfica imitando a vida. Já entrando agora na produção cinematográfica de Ainda Estou Aqui, o bacana é que Walter Salles, junto com quem produziu a cenografia, conseguiram produzir um filme de moda setentinha, não teve nenhum objeto fora do contexto da época, os shortinhos curtinhos, corpos magros, uma tendência bem ripada da época, os carros ali também que perambulavam pelas ruas do Rio de Janeiro também nos trouxeram ali uma memória efetiva dos nossos avós ou bisavós. A adoção do cachorrinho também, o fiapinho de manga ali já começa no filme nos ambientando em um
país chamado Brasil, onde temos aí mais de 30 milhões de animais abandonados nas ruas, cachorros em específico, né? Trazendo ali também, hoje é utilizado de uma forma eufêmica, ou seja, sofisticada, SRD, sem raça definida. Mas para nós brasileiros é o famoso vira-lata. Então, todos os objetos também que são apresentados ali fazem um retorno impecavelmente à época que ficou denotado ali o contexto da ditadura militar. O filme, ou qualquer outra produção, tem uma importância muito grande no revival, ou seja, nessas revivências de memórias. Existe um local no Rio que se chama Confeitaria Mano Ouvidor, que não é que ela estivesse sem muito movimento, mas o movimento triplicou após ela aparecer no filme, que é uma das cenas principais quando a família está reunida ali tomando sorvete. Ela virou um novo ponto turístico do Rio de Janeiro por conta dessa produção cinematográfica. Assim como nós temos também por lá a Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria super tradicional da cidade do Rio de Janeiro, tendo mais de uma, inclusive, na cidade, e representando ali também um ponto turístico da alta gastronomia. Sobre a casa, né, de Rubens Paiva, de toda a sua família, quando o filme vai acontecendo, a gente percebe que é uma casa que respira cultura. Na sala é um ambiente repleto de livros, ou seja, indicando ali que pessoas daquela casa são leitoras, quadros, rolos de filmes guardados ali, enfim, ao modo antigo, disco do Chico Buarque, do Gilberto Gil, então representando que a gente estava numa era da cultura tradicional, esse transicionamento da cultura tradicional para a cultura digital. Então, obviamente, todos os elementos da cultura tradicional apareceriam ali nas prateleiras da biblioteca daquela casa. Uma outra característica é que os discos de vinis também aparecem a todo momento. Então, em determinada cena, mostra ali um disco de vinil de Caetano Veloso. Então, indicando personas daquela casa que eram repletas de cultura, mas que estavam vivenciando ali uma truculência de ações voltadas para a família da Eunice Paiva. Então, isso às vezes, dentro do contexto interpretativo, denota inclusive uma antítese. A Eunice, conforme falei anteriormente, ela tem dois momentos ali, um momento que ela é submissa, se preocupa com o processo de criação dos filhos, e outro momento que ela se torna independente, uma das maiores juristas do Brasil, se transfigurando ali em pai e mãe, com a necessidade de retomar para o banco de uma universidade, reformular os seus estudos e, consecutivamente, dar continuidade à criação dos seus filhos, denotando ali um futuro para todos eles. E, mais para o fim do filme, a gente percebe que a Fernanda Montenegro, essa atriz master aí do Brasil, que assume o papel de Eunice Paiva na velhice, ela tem uma promoção da linha sinestésica gigante. Então, tem um determinado momento que a memória ela pode até falhar devido ao Alzheimer, porém, em um momento ou outro, ela vai trazer memórias ali, lembranças, e no final há uma semelhança com a música Aquarela, do Toquinho, quando o verso "E num círculo eu faço o mundo que descolorirá", né? Ou seja, a música Aquarela traz essa linha aí que a memória vai ser descolorida, que a gente vai perder ali o encantamento com a vida e com determinados elementos existencialistas. Isso quem promove na personagem Eunice Paiva, que no final do filme se constitui na Fernanda Montenegro, é o próprio Alzheimer. Porém, no final, ela ouve na TV uma reportagem falando sobre o esposo, e a linha sinestésica dela é o tremor das pálpebras e da boca e das mãos. Então, isso dentro do condicionamento humano é algo espetacular. Perceber que mesmo após o tempo, o afeto, o amor fica cravado ali na sua memória, na sua existência.
O filme, como o livro, nos trazem ali elementos de uma autobiografia da família de Marcelo Rubens Paiva e todo o contexto de sofrimento que ela sofreu e se arrastou por toda a existência das vidas dessas pessoas. Tem uma frase da Lia Luft que eu carrego por toda a minha existência, que ela fala que a infância é um chão que a gente vai pisar por todo sempre. Então, todos os traumas que a gente vive na infância, todos os problemas ali familiares, a gente vai vivenciar isso por todo sempre. Então, para a psicanálise, são as metáforas das gavetinhas, que na pós-30, pós-20 ou na velhice, a gente vai abrir essas gavetinhas e vai gerar ali um transtorno, uma ansiedade, uma depressão. E se a gente conseguir esvaziá-las, aí sim o nosso mental está em dia, a gente está com a saúde mental em dia. Então, eu imagino que essa família não conseguiu retirar as lembranças dessas gavetinhas, trazendo ali a ausência da figura paterna para aquelas crianças que hoje já são adultos, enfim, já são formados e constituíram famílias também, trazendo ali toda a ansiedade, toda a tristeza da ausência do pai. Saindo do contexto da literatura e entrando para o contexto da música, as melodias escolhidas para a produção cinematográfica foram espetaculares. Tivemos ali a presença da nossa eterna Gal Costa, com a letra de Acauã e Falsa Baiana, ambas que foram inseridas ali no disco Legal. O tão inteligente ali e sagaz Tom Zé também, com as faixas Jimmy e Renda-se, da canção que mistura inglês e português, ou seja, trazendo ali um vocativo, Jimmy, e um verbo na forma imperativa, renda-se, né? Ou seja, o que a ditadura promovia como norma ali. Mostrando ali a famosa crítica à influência internacional na música brasileira também, naquele período. A sensação do movimento tropicalista também adentrou a produção cinematográfica como música, que é Baby, a qual também já foi gravada nas vozes de Gal Costa, J.Lo e Caetano Veloso. Mas no filme ela vai aparecer na versão de Os Mutantes, a banda que a Rita Lee também compunha ali com Arnaldo Antunes e Sérgio Dias, e Je t'aime moi non plus, de Serge Gainsbourg e Jane Birkin, que também foi proibida de tocar no período, essa música aí com título em francês, e é preciso dar um jeito, aqui também toma o norte da produção cinematográfica, do tão saudoso também Erasmo Carlos. É preciso dar um jeito, meu amigo, do Erasmo Carlos. E aí, a gente vai finalizando aí a nossa análise literária e fílmica, fazendo aí essa analogia de uma produção que marcou não só a literatura e a produção de cinema no Brasil, mas colocou para o mundo as nossas características políticas, históricas, ditatoriais, musicais, gastronômicas, de atores e atrizes e de um cineasta brasileiro que persiste em levar a cultura brasileira para o mundo. Então, era o que o movimento modernista lá em 1922 começou e tentou fazer até 1960 e que talvez percebendo ou não, Walter Salles tem dado continuidade aí nessa exposição gigantesca da cultura brasileira, da produção cinematográfica brasileira e da literatura brasileira ao mundo. E quando a gente fala isso, me vem na memória a aquisição do governo chinês para todas as escolas da China da obra O Meu Pé de Laranja Lima. Acredito que é isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e uma boa leitura para quem não leu o livro e para quem não assistiu ao filme. Ele já está nas plataformas de streaming. No mais, muito obrigado.